No dia seguinte, carregando um livro de magia, dirigi-me a uma montanha atrás do terreno da mansão. Eu já havia dominado psicocinese básica e meu nível de visão havia atingido 100%. Agora eu conseguia manipular 7 facas de arremesso como se fossem meus membros, mas mais do que isso tornaria até mesmo a produção de magia um problema. Por isso, tive que tentar me familiarizar com psicocinese iniciante no meio da vegetação na montanha, que tinha um ar mais limpo e melhor qualidade de mana. Tentei sentar-me em posição de lótus, mas não consegui sentar-me no chão devido à minha insuportável misofobia. Por fim, acabei arrastando uma cadeira da mansão. Em meio à grama e às árvores, agora estava uma cadeira antiga. Elas não combinavam bem, mas me recostei no encosto e abri meu livro de magia mesmo assim. Psicocinese para iniciantes. Agora que você aprendeu a psicocinese básica, pode avançar para a psicocinese iniciante. Comparado à psicocinese básica, a psicocinese iniciante utiliza 18 linhas a mais e um círculo a mais. O movimento do circuito agora se tornou mais complicado. Ativei minha entendimento. Psicocinese iniciante apareceu como uma visão diante dos meus olhos enquanto preenchia minha mente. 2 linhas se sobrepunham como figuras de computador, destacando claramente a diferença entre as 2 magias. Então, incorporei os dados ao meu corpo. As linhas psicocinese iniciante foram gravadas com mais detalhes sobre sua contraparte mais fraca, psicocinese básica. Linhas e círculos grossos foram adicionados à minha técnica anterior, semelhante a uma pena. As lacunas e a simplicidade da psicocinese básica foram agora, pela primeira vez, preenchidas com o meio na forma de um círculo mágico. Ai! Naturalmente, experimentei a morte mais uma vez. Sempre que um novo circuito se formava, eu sentia uma febre subindo dentro de mim com tanta violência que parecia que punhais estavam cravando meus ossos. O feitiço que invadia meus músculos me atormentava. Eu ainda suportava a dor aguda e profunda que corria por minhas veias, mas a espera para que ela se dissipasse foi bastante longa. Durante todo esse tempo, a magia que se enraizava em todo o meu corpo me atormentava intensamente. Só parou quando esgotei a maior parte dos meus poderes. No entanto, dentro daquele sentimento ambíguo, havia uma sensação de apatia e languidez. Lembrei-me do que aconteceu ontem à noite. Yeriel, não me aflige com isso, mas estaria mentindo se não esperasse que nosso segredo permanecesse obscuro. Afastei aqueles pensamentos ociosos e abri os olhos. O que estava do meu poder era menos de 10%, mas era mais do que suficiente para eu treinar. Voltei para o campo de treinamento, que era um tanto estranho em comparação com as academias modernas. Para começar, a barra de pull-up era muito alta e as anilhas e halteres eram mais pesadas do que os pesos normais. Tirei minhas roupas e as dobrei. Meu corpo, que eu vinha desenvolvendo sem parar, me agradou. Coloquei a mão na barra de aço. Nesse estado, usei meu poder telecinético para trazer uma faixa de metal. Um total de 100 kg de amarras foram colocados na minha cintura, tornozelos e pulsos. Fiz 10 barras fixas na primeira barra e, em seguida, o mesmo número de repetições na barra seguinte e depois na seguinte. Repeti o processo até chegar ao teto, de onde pulei. Um choque tremendo percorreu meu corpo, mas minha postura nem sequer se alterou. Agora que havia terminado aquela série, imediatamente passei para a próxima. Subi pela corda presa ao teto. Ao chegar ao topo, pulei novamente. O treinamento que eu estava fazendo era um método ignorante que seres humanos normais nem ousariam tentar. Não era diferente de abusar abertamente das minhas articulações, ligamentos, joelhos e tecidos musculares. No entanto, enquanto o personagem estivesse em vigor, meus ossos nunca quebrariam e meus ligamentos nunca se romperiam, independentemente do que eu fizesse. Claro, eu ainda sentia dor. No entanto, graças à competitividade e à forte força de vontade de Deculém, ainda consegui me concentrar exclusivamente e melhorar meu corpo. Uau! Como resultado do meu treinamento arrogante. Antes que eu percebesse, meu poder havia recuperado 40%. Mas,
Por outro lado, eu estava imerso em magia. Com essa rotina, o tempo estimado para dominar psicocinese iniciante era de, no máximo, 3 semanas. Por outro lado, minhas habilidades físicas, incluindo resistência, agilidade, reflexos e flexibilidade, poderiam ter superado as de um gorila, já que as desenvolvi com um sábio. Claro, eu ainda tinha um longo caminho a percorrer em comparação às habilidades de combate dos infames vilões nomeados. A caminho do trabalho na torre, de repente me sentei e fiquei olhando fixamente para o nada. Loja do sistema nível 1. As lojas do sistema permitiam que os personagens fossem fortalecidos, usando a moeda da loja adquirida. Na segunda metade do jogo, não apenas jogadores, mas também personagens nomeados podiam ser fortalecidos dessa forma. No entanto, o acesso à loja era bastante limitado. Ela só podia ser usada cerca de 6 vezes na segunda metade do jogo. Os itens reforçados variavam de 5 a 10 wons na loja de nível 1, 10 a 20 wons na loja de nível 2, 20 a 40 wons na loja de nível 3 e assim por diante. O preço de seus produtos dobrava e ela só podia ser usada uma vez por nível. No entanto, eu sabia quais reforços eram os melhores. Loja do sistema nível 1. Item 1. Sorte do ferreiro. Item 5. Melhoria da qualidade de mana. Estágio 1. O poder original do personagem é aprimorado qualitativamente. Aumento moderado na potência de saída e eficiência. 10 kRW. Aprimoramento de qualidade de mana. Nem precisei parar um instante para pensar em mais nada. O resto era bom para o jogo conceitual, mas esse foi o único item que atendeu aos meus padrões. Eu precisava economizar mais 4 wons para ele. A porta se abriu e Allen entrou hesitante. Allen, ouvi dizer que você me chamou. Parado, ele me encarou em silêncio. Perguntar por que eu havia solicitado sua presença deveria ter sido sua próxima resposta, mas ele era um sujeito manso. Gentilmente, falei com um sorriso fraco. Você tem alguma ideia sobre escolher seu assistente mágico? O que? Allen inclinou a cabeça. Enviei a ele um documento oficial na semana passada por psicocinese. Avaliação de professor assistente. Se houvesse um mago que alguém quisesse recomendar como professor assistente, seria possível indicá-lo no documento. Assim que percebeu o que eu estava tentando dizer a ele, os olhos de Allen se arregalaram lentamente. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Gostaria de recomendá-lo como assistente. Sim? Professor. Allen já estava prestes a chorar antes mesmo que eu pudesse terminar a frase. Com lágrimas escorrendo dos olhos, Allen respondeu. Emiwas, professor, eu não tenho nenhum talento. Era verdade. Allen realmente não tinha talento. Mesmo quando percebido através do homem de grande riqueza, muito menos o destino do vilão. Ele era incolor e inodoro. Essas duas habilidades não eram onipotentes, mas mesmo assim, ele certamente tinha uma deficiência em termos de talento natural. Talvez fosse por isso que ele ainda não tinha ido embora. Ninguém o queria, e ele não tinha para onde correr. Ninguém além de você, sua sinceridade, passou em todos os testes que realizei. Decullen era autoritário e não gostava de elogiar os outros, mas isso era suportável, visto que essas características ocupavam um lugar de destaque em sua personalidade. As mais difíceis de superar eram misofobia e etiqueta honrosa. Eu desprezava sujeira e bactérias com todo o meu ser. Oh, o que você quer dizer? Pare de fazer perguntas e simplesmente aceite. Dei um presente para o Allen. Não era nada grande, considerando que era apenas uma pulseira. Encomendei uma joalheria próxima e pedi para gravar um padrão e o clean nela. Continue trabalhando duro. Eu não queria que ele desistisse. Afinal, desde seu trabalho trivial, como organização de documentos, até sua agilidade mental, as tarefas e características de Allen eram úteis. Então, eu me tornei oficialmente seu aluno agora. Não pensei muito à frente, então rapidamente pensei em uma resposta. Ainda não. Faltam mais 2 níveis, então continue se esforçando. Allen curvou-se intensamente 3 vezes seguidas.
N anotado. Eu entendo. Agora que você é professor assistente, venha observar minha aula em 2 dias. Observar. Observação de classe. O quê? Allen questionou o que ouvirá 3 vezes, com as veias dos olhos prestes a explodir. Aquilo estava começando a ficar um pouco irritante. Não reaja com tanta veemência. Não gosto disso. Oh, me desculpe. Me perdoe. Ok. Levantei-me do meu assento sem pensar muito, mas Allen se encolheu em choque e tremeu, parecendo que estava se defendendo com os braços. Você está bem. Eu não vou te bater. H? Ah, desculpe. Onde você está indo? Biblioteca. A tese de Luna. O tema era a criação de elementos puros. Embora o código tivesse sido completamente decifrado, a composição real da tese permanecia ambígua. Havia muitos espaços vazios, lacunas e buracos em todo o estudo. Para resolver isso, planejei dar uma olhada nos livros da biblioteca. Eu poderia usar minha habilidade de compreensão, mas estudar magia era essencial para qualquer professor. Se eu encontrasse um livro de magia útil, não hesitaria em lê-lo. Entendo. A propósito, olha só isso, professor. Allen tinha um pedaço de papel nas mãos. É melhor você tomar cuidado. Procura-se assassino de bruxos Rock Ark. Houve avistamentos do bruxo assassino Rock Ark nos arredores do sistema. Bruxos estreantes devem evitar sair tarde da noite o máximo possível. Eu conhecia aquele cara. Com sua habilidade de restringir jogadores magos, ele era a maior ameaça do início ao meio do jogo. Se eu fosse o Deculém original, já teria invocado as sombras e o subjugado. Mas eu já havia cortado as conexões sombrias que o tornavam poderoso antes mesmo de perceber. Tenho tido medo de encontrar o matador de bruxos ultimamente. Dizem que ele só tem como alvo bruxos talentosos. Allen. Sim. Você sabe quem eu sou. Eu ri. O que? Eu perguntei quem eu sou. Matador de magos. Esse personagem poderia ser considerado um vilão de nível intermediário, mas, naturalmente, ele era muito inferior ao Deculém. Eu tinha certeza disso. Você é Deculém, o mais jovem professor da gloriosa Universidade Imperial e um mago de alto escalão que pode invocar todos os tipos de elementos. Ele prontamente me elogiou, o que me deixou nervoso. Isso mesmo. O matador de magos não estava no meu nível. Teoricamente, éramos até inimigos naturais perfeitos. Portanto, não havia necessidade de me preocupar. Allen, tenha cuidado. No entanto, havia a minha falta de experiência prática. Mas, com a minha personalidade de sangue frio, isso não faria muita diferença. Por isso, eu esperava cruzar o caminho dele. Afinal, eu precisava da moeda da loja. Surpreendentemente, Sylvia tinha outros hobbies além da magia, principalmente colecionar literatura e idiomas. No entanto, o nível de seriedade com que se dedicava a esse hobby estava longe de ser comum. Ela dedicava todo o seu tempo, fora do treinamento em magia, à sua coleção. Por isso, o primeiro lugar que ela visitou assim que entrou na Universidade Imperial foi a biblioteca. É claro que tudo o que encontrou lá foi decepção. Havia alguns livros raros na torre da biblioteca, mas ela dificilmente poderia chamá-los uma coleção de verdade. Assim, hoje, ela resolveu. Entendi. É verdade. Sylvia não é mais uma debutante. É possível. Aquela é uma sala de leitura para os membros do conselho. Por favor, aguardem. Vou ter que ligar e informar os superiores primeiro. Ela pôs os pés na sala de leitura usada apenas por professores e membros do conselho. Sim, eu espero. Mas ela não se escondeu e correu como um rato. Em vez disso, entrou pela porta da frente com confiança. Sim, professora. A Sylvia disse que está procurando um livro para estudar. Entendi. Depois de contatar alguém através da bola de cristal, a bibliotecária sorriu brilhantemente para ela. Você recebeu permissão. Pode entrar
Novo mago. Devido à cláusula de exceção, você precisará de um passe, mas não tem problema. Obrigado. Silvia, ainda estudante, entrou triunfante na sala de leitura. Ela era certamente a herdeira de Ilíada e a nova maga do ano. Mesmo em toda a sala de leitura, poucos professores ousariam confrontá-la, já que ela certamente se tornaria professora no futuro. Afinal, a quantia que sua família havia doado para a torre da universidade também estava entre as 10 mais altas. Acontece que a ordem dos acontecimentos mudou um pouco. Ao examinar as prateleiras da sala de leitura, ela se sentiu emocionada e animada. Pula, 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 pula. Silvia pulava e saltitava alegremente como um coelho. Oh! Pouco tempo depois, ela finalmente encontrou uma coleção que satisfazia seus 2 hobbies, línguas e literatura, simultaneamente. Etinéus, romances escritos na língua das fadas. Silvia tirou o livro cuidadosamente, revelando seu título. Vitros Pibea Mitroge, Lago da Estíria no Bardo. As fadas já haviam desaparecido deste mundo mundano há muito tempo, mas seus romances permaneciam por todo o continente. Portanto, os etinéus encontrados ocasionalmente eram inestimáveis. No entanto, havia outro problema. Eram terrivelmente difíceis de ler e entender. O sistema linguístico das fadas era incoerente, tornando a compreensão e a tradução quase impossíveis. Ela sabia que a palavra Vitrospi no título significava homem, mas Omezip, uma palavra na primeira página, também significava a mesma coisa. A terra Dilma, que vinha logo depois, também tinha o mesmo significado. Ela se perguntava como se comunicavam usando uma língua sem base e sem padrão. Mesmo assim, Silvia dominava os etinéus até certo ponto. Ao folhear o conteúdo do livro, compreendeu rapidamente que o gênero era romance, o que a fez gostar ainda mais. Agora, desejava levá-lo para casa rapidamente para poder lê-lo. Silvia se virou com o livro nos braços, mas ela imediatamente encontrou alguém. Um professor Letra, do departamento de bebidas. Ele reconheceu Silvia, é claro, mas apenas passou por ela com um sorriso. Silvia, orgulhosamente, torceu os cantos dos lábios para cima. Afinal, sempre fora assim. Não havia nenhum professor excelente naquela renomada universidade que a punisse por entrar na biblioteca executiva. Talvez, exceto por uma. Claro, ela já sabia que ele não visitava a biblioteca. Ele não tinha estado lá nenhuma vez em 5 anos. Era como se ele tivesse construído um muro que separasse daquele lugar. Silvia, preparando-se para voltar, pensou que seria a cereja do bolo se conseguisse encontrar outro livro, um dicionário etinel para ser mais precisa, enquanto virava a esquina da biblioteca como uma criança. Ela se deparou com outra pessoa, e seus olhos apáticos examinaram imediatamente a figura alta à sua frente. Ele usava um paletó feito sob medida com um colete enrolado na camisa branca por dentro e óculos de leitura afiados apoiados sobre as orelhas. Suas mãos enluvadas seguravam livros antigos de capa dura. À sua frente estava o intelectualmente belo professor Sênior Deculém. Ela não esperava encontrá-lo ali. Apesar da urgência, Silvia cobiçava o livro de capa dura, de aparência rara, que ele segurava. Mesmo assim, ela imediatamente ergueu o olhar para encará-lo. Seus olhos azul escuros por trás dos óculos a fitavam diretamente com tanta intensidade que ela compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Segundos se passaram. Um silêncio estranho pairava ao redor dele, enquanto seus olhares se entrelaçavam. Ninguém falou durante esse intervalo. No entanto, ele rapidamente cobriu o livro. Naquele momento, Silvia se virou. Os sapatos dela estalavam rápida e desesperadamente enquanto ela tentava escapar, mas a voz grave dele logo a chamou, quase como se prendesse sua alma ao seu lado. Se você não parar, será punido. Com suas palavras, Silvia parou e ficou parada ali, rígida. O som de passos vindos de trás se aproximou lentamente dela, enquanto um ar frio e ameaçador arranhava sua pele. Quando os passos pararam, Silvia engoliu em seco, ansiosa.
Inversão de marcha. Silvia olhou para trás, como ordenado, e imediatamente percebeu que Decullen a encarava. Debutante Silvia. Sim. Pelo que sei, esta biblioteca é exclusiva para executivos. Há muitos documentos confidenciais armazenados aqui. Portanto, a entrada é proibida, exceto para professores. Ah, entendi. Eu não percebi. Me perdi. Decullen concordou com a desculpa de Silvia. Ninguém parece achar que você está perdido. Você e os bibliotecários são os culpados, todos vocês. Ela mentiu para se salvar dessa situação e usou a cláusula de exceção, não a cláusula de exceção. Desculpe, tinha um livro que eu queria encontrar, confessou Silvia por fim. Ah, ele estendeu a mão para pegar o livro, mas errou. Oh, meu Deus! Ela perdeu o equilíbrio e caiu de bunda. A raiva começou a ferver dentro dela, mas ela não demonstrou enquanto se levantava e se limpava. Então, olhou para Decullen. Ele estava espiando o livro. Silvia bufou interiormente, achando a situação engraçada. É um romance de Etinel. Você não vai entender, considerando que não tem outros hobbies além de socializar. Pare de perder tempo e me devolva o livro. Eu estava com ela ontem à noite. Ela achou estranho. Flores vermelhas dançavam por todo o caminho até ela. O professor Decullen recitou frases estranhas inesperadamente, quase como se estivesse lendo um livro, usando até mesmo um tom suave que diferia de sua voz durante as aulas. Eu não queria pensar em quem eram esses sentimentos. Ele continuou calmamente, mas Silvia não conseguia entender o que estava acontecendo. Se você deseja ficar com ela, então tudo bem. Ele estava lendo. Não, ele estava lendo ou só tagarelando. Mas eu conheço a alma dela. O professor então parou e fechou o livro. Você gosta de romances. Não é grande coisa. Au! Confusa e incapaz de pensar nas palavras certas para dizer, ela mordeu os lábios e balançou a cabeça. Romances. Esqueça. Leve isso com você. Eu te perdoo só desta vez. Romances. O livro flutuou até ela, e ela o abraçou, trazendo para perto do peito. Mas você será sancionado com medidas disciplinares se vier aqui novamente quando quiser. Não é que eu goste disso. Você veio aqui para exibir a autoridade da sua casa. Você não precisa vir aqui no futuro. Pode simplesmente pedir a alguém que tenha lealdade a você. Ele nem a ouvia. Os lábios de Silvia se abriram. Pela primeira vez na vida, ela sentiu vergonha e humilhação. Sua expressão pálida e indiferente estava corada de raiva. Ela não estava tentando ler um romance. Estava tentando aprender os costumes das fadas através do livro. Tentar aprender com livros como esse é impraticável. Essa não é uma história comum. Ela recebeu um golpe fatal, que a fez perder a razão e ficar ali parada, sem entender nada, por um momento. Foi como se tivesse sido atingida na nuca por um objeto contundente. A estupefata Silvia fechou os olhos por um momento e os abriu com força. Silvia olhou para o livro em sua mão. Felizmente, ele não lhe foi tirado. Desprezível. Ela tagarelava à vontade. Decullen a mantinha sob controle, talvez por estar ciente da presença de Ilíada. Silvia saiu do quarto e retornou imediatamente à mansão, abrindo o livro. Minha senhora, você chegou cedo em casa. Sim, não se incomode com as minhas refeições. Ela precisava se concentrar em verificar se as interpretações do professor estavam corretas em estudar o Etinel. Por isso, preparou uma lista de vocabulário do Etinel ao seu lado. Quanto mais lia, mais se surpreendia com a precisão da interpretação de Decullen. Ele até conhecia uma palavra que ela desconhecia. Seria apenas uma conjectura do contexto. Mesmo assim, suas frases fluíam suavemente e soavam naturais. Mas essas questões logo desapareceram da mente de Silvia quando ela percebeu que não era um romance. Como se eu estivesse envolto em seu corpo no ela, eu e... Era pornografia. Como isso pôde? Depois de devolver um romance estranho para Silvia,
Fui para a montanha com o corpo docente. Haha! Eu não sabia que haveria 50 candidatos para a prática de autocontrole. Helen, um professor gordinho do Departamento de Estudos Assistivos, riu alto. Estou tão surpreso quanto você. Respondi indiferentemente. Este lugar era apropriadamente chamado de Montanha das Trevas, considerando que era semelhante a famosas florestas de outras escolas de magia, mas era muito mais violento e perigoso. No entanto, por estar localizado em um canto distante da universidade protegido por barreiras, os alunos permaneciam alheios a ele enquanto viviam suas vidas escolares normais. Mas a torre, que administrava diretamente a montanha e era responsável pela segurança dos alunos, considerava este lugar valioso, mesmo sendo traiçoeiro. Sem ela, todos teriam que viajar muito mais longe para vivenciar uma luta de verdade. Os ingredientes mágicos encontrados aqui, como salamandras, plantas e óleo de Gratendrize, para citar alguns, também poderiam ser aproveitados. Você não está orgulhoso? Hoje, o corpo docente, incluindo eu e 50 bruxos estreantes, fomos à Montanha da Escuridão para treinamento prático. Embora tivesse escuridão no nome, os arredores ainda eram bem iluminados, já que o dia ainda era jovem. Eles são extremamente dignos, como convém às elites dos padrões da Universidade Imperial. Aqui ao meio-dia, elogiando os alunos que lidaram com as criaturas malignas que frequentemente apareciam aqui durante as horas estranhas do dia. É por isso que você deve ter medo da Montanha das Trevas. O verão ainda estava longe, mas ele ainda estava suando muito. A propósito, o professor responsável por esta semana ainda não foi definido. É hora de revezar e escolher um novo. Em momentos como este, a opinião do professor titular. Talvez fosse por isso. Havia cerca de 50 professores em tempo integral na torre. Havia outros membros do corpo docente, incluindo professores associados e assistentes, mas, de acordo com o estatuto, apenas professores em tempo integral tinham permissão para se revezar na guarda da Montanha das Trevas. É claro que, pelas reações de Helen, ficou claro que era perigoso ir primeiro. Eu farei isso. Eu me voluntariei. Entendo. É como se espera do professor titular tomar a iniciativa de dar o exemplo. Eu não estava dando o exemplo. Só estava completando uma missão. Missão secundária. Montanha da Escuridão. Moeda da loja mais um. Recompensas de conquistas adicionais. Algo me esperava lá dentro, me puxando e aparentemente me seduzindo. Talvez tenha sido por isso que a missão secundária foi acionada. Bem, professor Decullen, deixo este lugar aos seus cuidados até domingo. Substituirei você na semana que vem. Helen estremeceu de alegria. Tudo bem. Deixei de lado os problemas dos professores e me concentrei neste lugar. Com suas habilidades, pessoas fracas não conseguiriam sobreviver facilmente nesta montanha. Repletas de sustos, momentos aterrorizantes e monstros eletrizantes, as noites na Montanha da Escuridão mudaram o gênero do jogo em si. 0005. Tarde da noite. Ela se enterrou nas roupas. Abril ainda podia ser bastante frio, mas Ifrin não se incomodava com isso. Não era por causa da magia de aquecimento ou do encantamento de sua túnica com resistência ao frio. Ela imaginou que talvez fosse por causa do álcool circulando em suas veias. Isso fazia sentido, mas ela ainda achava que não era por isso. Ela concluiu que não conseguia sentir porque seus bolsos estavam quentes. Tudo bem, tudo bem. Aqui, eu pago. Eu disse que é por minha conta, ponto. Comendo macarrão, Ifrin gritou arrogantemente. Seu nível de álcool moderadamente elevado deixou embriagada. Sério. Você não está exagerando, Ifrin. Feri, o plebeu, murmurou timidamente. Ei, do que você está falando? Minha carteira é grossa. Grossa. Depois de se tornar líder de um grupo de plebeus e terminar o jantar, Ifrin sentou-se na beira da estrada em frente ao restaurante com Julie e os outros membros. Julie sorriu. Enviei o plano de fundação do grupo. Deve ficar pronto em breve. Sério? Entendo. Sim,
Mas os plebeus não querem se alistar, provavelmente porque, como tolos, ainda estão cautelosos. Engula. Ifrin terminou seu macarrão em um instante. Muito bom. Hihi. Ifrin, você está bêbado. Bêbado? Eu? Nunca. Ela balançou a cabeça com uma expressão séria. Quantas doses ela tinha tomado? Não conseguia se lembrar, mas não estava bêbada. Um grito soou então, surpreendendo Ifrin e os magos. A princípio, eles pensaram que estavam apenas ouvindo coisas. O quê? Você ouviu isso agora mesmo? Sim, eu fiz. Vamos, vamos. Feri e Rondó, Julie e Ifrin. Com o senso de justiça de magos levando a melhor, eles pularam e correram em direção ao grito. De onde veio? Socorro, me ajude. Lá. O som veio do beco à direita deles. Me ajude. Seguindo o grito, eles seguiram pelo caminho escuro e entraram em um canto isolado. É aqui, por favor. Eles continuaram correndo, mas logo notaram algo incomum. Os sons de folhas sendo pisadas e esmagadas não paravam de chegar aos seus ouvidos. Eles corriam por uma estrada de tijolos, o que tornava ainda mais estranho ouvir seus passos, como se estivessem caminhando por uma floresta densa. Pessoal, tem alguma coisa errada. Certifiquem-se de que vocês... Ifrin olhou para trás. Ai! Ela estava sozinha, cercada por árvores desoladas e vegetação rasteira densa. Os efeitos do álcool diminuíram rapidamente e um arrepio percorreu sua espinha. Me ajude. Um grito agudo ecoou novamente. Num instante, o terror tomou conta do coração de Ifrin. Não era um senso de justiça. Era uma magia que ela não conseguia perceber. Onde você está? Como não frequentou a academia, ela tinha duas grandes fraquezas: resistência à magia e a mentalidade de uma maga. Essas habilidades básicas eram ensinadas na academia antes de chegar ao nível universitário. Onde você está? Correndo pela floresta, ela finalmente a encontrou. Aqui, aqui. Estou aqui. Estou aqui. Uma mulher com roupas esfarrapadas e mãos estendidas se aproximou dela, e ela imediatamente tentou ajudá-la. E, naquele momento, algo atingiu sua perna. Ifrin caiu e rolou. Tentou se levantar, mas suas panturrilhas estavam dormentes e ela percebeu que não tinha forças. Tudo que conseguia fazer era levantar a cabeça. Cuidadoso! Ela imediatamente gritou para alertar a mulher atordoada, mas era tarde demais. Um clarão de luz surgiu das sombras, penetrando o ombro da mulher. Ah! Com o grito desesperado, Ifrin se levantou e tentou reunir o poder de sua pulseira e liberá-lo na direção de onde o ataque veio. Ela revelou a pessoa que estava ali, mas sua identidade foi uma surpresa para ela. Professor Decullen, o professor titular. Sua explosão de intenções assassinas a assustou. Professor, o que o senhor estafa? Debutante Ifrin. No momento em que ele a chamou, a mulher que tentou escapar foi derrubada novamente, desta vez com uma leve perfuração no tornozelo. Argagai. Não, professor. O que o senhor está? Abra os olhos. Isso não é uma pessoa. O que? Você está bêbado. Fique parado. Não, mas... Não se mexa. Decullen a ameaçou. Seu rugido soou como se pudesse abalar montanhas. Os galhos tremeram e ecos ecoaram pela área. Oprimido, Ifrin enrijeceu-se, incapaz de fazer qualquer coisa além de encará-lo. Seus olhos eram afiados e ferozes, quase como os de uma ave de rapina. Ele estava mais assustador do que o normal. O vento frio soprava pelas bochechas de Ifrin. Só então a ambiguidade do ambiente começou a se dissipar. É feitiçaria, a especialidade do diabo. Ele a ergueu pela nuca enquanto explicava a situação. Ele permaneceu de pé, mas Ifrin começou a flutuar sozinha no ar. Espera. Meus pés não alcançam o chão. Eu plantei meu metal em seu manto. Ela se atrapalhou ao olhar para Decullen, mas seu coração se apertou.
Ele a olhou como se estivesse menosprezando sua própria existência. Sua expressão parecia repleta de desdém por ela, uma criatura inferior. Levantar corpos humanos é difícil, mas metal é fácil. Ela não conseguia entender o que ele queria dizer. Não, ele era o professor. Para começo de conversa, talvez ele fosse apenas mais uma ilusão diabólica. O que diabos você quer dizer com? Não atrapalhe e saia daqui, mendigo. Suas palavras eram cortantes como punhais, e ele as complementava com um olhar muito mais assustador e sombrio do que qualquer outro que ela já vira. Sua própria expressão estava longe do comportamento habitual de Decullen. Não. Pelo contrário, ele estava agindo mais como Decullen que ela conhecia. Ele retrucou asperamente, puxando Ifrin para longe. Ele não era gentil. Ela foi arrastada para fora como pó sendo sugado por um aspirador de pó, jogada para fora da montanha, onde desmaiou imediatamente. A mulher se transformou em uma criatura estranha. Seus cabelos e roupas derreteram enquanto os chifres cresciam em ambos os lados de suas têmporas. Seus olhos eram grandes, mas não tinham pálpebras. Sua pele era vermelha e suas laterais tinham um brilho estranho. Um sujeito astuto. A julgar pelo núcleo semelhante a uma gema entre os olhos, ela provavelmente lançou outra sequência de encantamento, mas não funcionou nele. Apesar da escassa quantidade de boas características na personalidade de Decullen, ele ostentava um nível quase perfeito de imunidade a tais feitiços. Minhas emoções eram estranhamente avassaladoras e imediatamente identifiquei isso como a personalidade inata de Decullen reagindo violentamente. A linhagem. Sua personalidade e características tinham semelhanças com as características distintas da família Yucline. Sua hostilidade contra demônios era uma característica inerente à linhagem deles. Portanto, quando sentiu o demônio, imediatamente sentiu uma sensação indescritível de ódio e aversão. Era assim que a reputação dos magos caçadores de demônios funcionava, começando pelos seus ancestrais. Este era o destino de Decullen, traçado por um criador de jogos. Quer o jogador interpretasse um demônio maligno ou um cavaleiro bom em aventuras, ele não poderia ser transformado em um colega, não importa o que tentassem. Você merece ficar preso no subsolo. Eu raramente ficava bravo, mas, graças ao demônio, não conseguia manter a calma. O monstro começou a gritar, provavelmente tentando me atacar com um aceno mental. Zin! Um zumbido ecoou em meus ouvidos, mas foi só isso. Sem prestar atenção, golpeei o diabo com as 5 hastes de metal que pairavam no ar. Eu estava animado. Sabia que havia um exame em andamento para ajudar os outros a dominarem suas habilidades, mas a natureza de Decullen em mim estava aflorando. Redemoinho. Separei as 4 facas de arremesso em 2, mirando-as em ambos os flancos. Ele cerrou os dentes enquanto observava os ataques. O diabo tentou evitar suas trajetórias com um mortal para trás, mas a última faca de arremesso foi direto para seu coração enquanto ele estava no ar. O du-du-du-du. Suas juntas estavam grotescamente quebradas. Ele continuou tentando escapar das minhas armas, transformando o próprio corpo, mas minha ofensiva não teve fim. Com as costas viradas, 4 lâminas o perfuraram. Ele fez o possível, mas sua morte foi inevitável. Durante a batalha, o demônio não fez nada além de sucumbir lentamente aos ferimentos. Então, ele tomou sua última opção, avançar. Caindo com força na estrada, ele se asgou contra minhas facas de arremesso. Era rápido, mas seus movimentos estavam dentro do esperado. SHGH. Ele estendeu as garras, mas não conseguiu me alcançar. A 6ª faca, que fez Ifrin voar para fora da montanha, retornou a tempo de penetrar sua testa. Que monstro viu, espalhando sua imundície por todo lugar. Ele lutou tanto que eu fiquei com sangue até no rosto. Um desgosto insuportável tomou conta de mim, enchendo-me de pensamentos de ódio, pavor, assassinato e destruição. Eu não conseguia suportar, não conseguia esconder. Missão secundária completa, Montanha da Escuridão. Moeda da loja mais 1.
Conquista adicional. Primeira matar o diabo. Moeda da loja mais um. Linhagem familiar. Eucline. Característica Eucline iluminação. Uma série de notificações sobre minhas recompensas chegou, mas eu ainda não conseguia superar a aparição do diabo, o que me impedia de me sentir feliz. No fim das contas, isso não era diferente de um sinal de um início completo de um jogo sem um jogador. Fiquei ali, sem entender nada, olhando para o céu. Profundo, escuro, amanhecer. Não havia uma única estrela no céu, e a lua, coberta pelas nuvens, estava pálida demais. Onde você está? Para onde você foi? A situação foi concluída. Um tempo depois, ouvi uma voz jovem vinda de dentro da floresta enquanto guardava minhas facas de arremesso na minha maleta. Onde você está? Ela montou numa bengala e voou para longe. Presidente. Seus olhos se arregalaram quando ela notou o diabo com um buraco na cabeça. Você já fez isso. Tentei limpar o sangue do meu rosto com purificação, mas o mana no sangue resistiu à minha magia. Não tive escolha a não ser limpá-lo com um lenço e jogá-lo fora. Como esperado de um mago Eucline. Você acabou de matar um demônio. Que magia você usou? Metal parece ter penetrado nessa parte dele. Por acaso isso é causado pelo furador de lâminas de vendaval que eu criei? Que nome infantil! Minha voz soou inconscientemente áspera, fazendo com que a presidente jogasse a cabeça para trás, surpresa. O quê? Todo mundo disse que era bom. Quem você acha que ousaria dizer uma verdade tão dolorosa ao presidente? Virei-me depois de dizer isso. Ouvi-a murmurar em resposta. É-se sério, não é bom mesmo. Sim. Ela ficou mal-humorada. Seu hábito de fingir ser imatura me incomodava, mas o que aconteceu depois disso foi cheio de sangue. O presidente pegou o corpo do diabo e o jogou fora. Uau! Ele arranhou meu ombro antes de cair no chão, espalhando carne e sangue por todo lugar. Galeb Bladial não é um bom nome. O presidente murmurou com indiferença e eu caminhei calmamente em meio à carnificina. Graças à psicocinese, nem uma única gota de sangue conseguiu respingar em mim. Quando desci a montanha, muitos magos já estavam reunidos em frente à torre. Lembrei-me de Ifrin. Contra minha vontade, eu havia agido com muita violência. Agarrei a feiticeira mais próxima e imediatamente perguntei por ela. Ei, deveria haver um bruxo debutante. Professor-chefe Deculém. Uma voz estranha me interrompeu no meio da frase. Olhei em volta e encontrei um homem bonito, de voz suave. Como você tem estado? Eu o identifiquei imediatamente assim que vi seu cabelo loiro dourado e seu traje de noiva. Ele era um indivíduo conhecido, associado à igreja, conhecido por ser mais fiel e devoto do que qualquer outra pessoa. No meio, os magos nos salvaram. Gostaria de perguntar sobre a situação interna, em particular, professor-chefe. Terp era um homem bonito e de bom coração, mas, pela postura de Deculém, sua presença era bastante desconfortável. Afinal, ele era um ajudante para aqueles que guardavam rancor dele. Fale com a presidente. Não sei porquê, mas ela explodiu o corpo. Entendi. Assentindo, Terp olhou para os magos com um sorriso e caminhou em direção à montanha enquanto os que estavam atrás dele me olhavam com medo. Eu o chamei. Julie, Feri, Rondó. Sim. Julie respondeu com uma expressão tensa. O outro está bem. O quê? Sim. Ifrin está agora no hospital universitário. Bom. Virei-me sem ouvir o resto, pois meu cansaço mental era bastante severo. Nunca havia sentido tanta saudade de casa quanto agora, mas ainda não podia ir embora. De longe, ouvi os professores me chamando enquanto corriam para o meu lado. Professor-chefe, o senhor está bem. Pós-processamento, relatórios imperiais, papelada e cooperação com a igreja. Senti vontade de fugir quando me lembrei do trabalho que estava se acumulando. Enquanto a luz do sol entrava pelas janelas, Ifrin abriu os olhos ao som dos pássaros cantando. Ela piscou.
sem entender, para o teto branco. Olhando ao redor, deduziu imediatamente que estava no hospital universitário. Você está acordado? Uma voz amigável lhe agradou os ouvidos, tão quente quanto o sol. Surpreso, Ifrin sentou-se rapidamente. Prazer em conhecê-lo. Sou Terpe, o padre da Catedral de Eurel. No meio, Terpe respondeu, olhando para ela com um sorriso. Você cresceu bastante, Ifrin Luna. Você me conhece? Ainda desconfiada dele, ela franziu a testa. Eu conheço seu pai. Ele era meu conhecido. Já te vi muitas vezes nas fotos que ele me mostrou. É assim mesmo. Ela naturalmente ficou na defensiva ao ouvi-lo mencionar seu pai. Vim aqui hoje para lhe perguntar sobre a Montanha das Trevas, mas... Terpe sorriu suavemente. Acho que você não entendeu direito o que aconteceu lá. Vergonhosamente, fui afetado por um feitiço mágico. O professor Deculen salvou você do feitiço do diabo. Ah, certo. A Montanha das Trevas foi fechada enquanto a igreja, junto com a torre, investiga seu interior. Ifrin levou as mãos ao rosto. Como esperado, não era um sonho. Deculen realmente ajudou. Mendigo. A voz fria dele ainda permanecia em seus ouvidos. Mas, além disso, eu gostaria de perguntar a você, filha do meu velho amigo. Espere um minuto. Amigo do meu pai. Sim, talvez tenha sido parcial, mas eu sei o que ele passou. Se precisar de ajuda. Não. Ela balançou a cabeça sem hesitar. Terpe ficou um pouco surpreso. Está tudo bem. Deculen e ela. Aquele não era algo que ela mesma precisava desfazer. Ninguém tinha permissão para interferir em sua vingança. Ela precisava punir Deculen pessoalmente, pelo menos pela morte do pai. Não quero depender de você. O senhor também não deveria se meter nos meus assuntos. Senhor Terpe. Terpe riu silenciosamente de sua determinação. Deixando isso de lado, você gostaria de continuar descansando. O que? Hoje é quarta-feira e são 14h45, fazendo exatamente 36 horas desde o incidente. Aconteceu na terça-feira, meia-noite, mas já era quarta-feira quando ela recobrou a consciência. Ifrin refletiu distraidamente, achando que estava perdendo alguma coisa. Terpe, em vez disso, a lembrou. Hoje é a aula do professor Deculen. É claro que ninguém dirá nada se você descansar, mas o orgulhoso professor ainda reconhecerá sua ausência. Ah! Ifrin levantou-se de um salto. Senhora Luna, estudar é bom, mas não se esforce demais. Você ainda está mentalmente debilitada. Ah, sim. Tenha cuidado no caminho também, Senhor Terpe. Hahaha. Sim, obrigada. Se cuida. Ifrin deixou imediatamente o hospital universitário. Leve seu remédio com você. Ela ignorou a voz e saiu em disparada. Levaria 15 minutos para chegar à torre se corresse. Uhu. Em sua corrida desesperada, ela conseguiu chegar ao seu destino às 2h55. Sem fôlego, abriu a porta da classe no terceiro andar. Ao entrar, ficou nervosa. O lugar parecia diferente. A sala de aula era mais ampla, com cada aluno tendo uma longa mesa mágica sobre a qual estavam dispostos elementos como terra, areia, fragmentos de madeira e água. Ifrin, aqui. Julie levantou a mão. Assentindo, Ifrin ficou ao lado dela. Você está bem? Fui visitá-lo, mas você não acordou. É sério? Não, estou bem. Só faz um tempo que não durmo direito. Ela sofria de insônia desde que o pai se suicidou. Ela não dormia mais de 4 horas por dia havia 3 anos, então era bem revigorante. Estou na minha melhor condição. É bom ouvir isso. A porta principal logo se abriu e o professor Deculen entrou. Com ele estava um bruxo baixo que ela não conhecia. Prazer em conhecê-lo. Sou o professor assistente Allen.
Todos ficaram surpresos com o anúncio repentino, especialmente Ifrin. Tornar-se professor assistente significava que eles não precisariam mais da permissão de Deculem para voar, já que poderiam simplesmente usar seus registros acumulados. Foi por isso que Deculem nunca teve um professor assistente antes. Até mesmo seu pai trabalhou para Deculem como um escravo até os 30 anos. Ao imaginar seu pai naquela época, ela sentiu um aperto na nuca. Um professor assistente estava diante de todos. Ele nunca tivera um professor assistente antes, o que a fez questionar porque ele havia decidido encontrar um agora. Como eu disse na semana passada, hoje também é um momento de aprendizado. Ifrin sentiu-se tonta por um momento, então beliscou a coxa para se firmar. Vou te dar 5 tarefas que vão te permitir utilizar minhas lições. Os resultados serão refletidos nas suas notas, então leve-as a sério. Então, o professor assistente Allen agiu rapidamente e colocou um relógio em cada mesa mágica. As tarefas que você vai realizar são as seguintes. Foto. Ele estalou o dedo. As tarefas flutuavam no ar. A primeira era vontade do fogo fátuo, seguida por névoa engolida, depois metal ascendente. Vocês têm 3 horas. Comecem. Os magos rapidamente aqueceram sua magia. Ifrin também colocou a mão apressadamente sobre os elementos sobre a mesa. Primeiro, vontade do fogo fátuo. Ela rapidamente entendeu o jeito, pois era apenas uma combinação das técnicas do fogo e das propriedades do vento. Não, um pouco de magia. Não, não é, em vez de magia. O professor assistente Allen passou por ela. Ela, sem perceber, lançou-lhe um olhar penetrante. Clang. Naquele momento, o circuito foi desconectado e sua magia foi quebrada. Ela mordeu os lábios ao sentir dor no pulso. Sua pulseira estava queimando, sinalizando que algo estava errado. Ah, espere um minuto. Ela sabia que tinha feito algo errado, mas não conseguia decifrar o que era. Sua cabeça doía. Sentindo-se inquieta, ela baixou a cabeça por um momento para se acalmar, mas Will Davis verificação de tempo. 4 minutos e 1 segundo. Já. Ifrin olhou ao redor para descobrir quem era. Sem surpresa, era Sylvia. Sylvia encheu a mesa com a Will Davis e já estava trabalhando na segunda tarefa. Ifrin retomou rapidamente, mas era difícil se concentrar. Eka. Era tão estranho. Seu mana se movia como ela desejava, mas com o estômago vazio. Sua mente tremia. Seu mana conquistado com tanto esforço se dispersou. Ela calculou mal a fórmula e seu circuito foi destruído mais uma vez. Por mais que praticasse, por mais que tentasse, nada dava certo. Quanto menor sua confiança, mais difíceis as tarefas se tornavam. Uma voz ainda permanecia em seu ouvido como um ciclo vicioso. Mendigo, 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 mendigo. Ela não deveria se importar com isso. Não havia motivo para pensar nisso. Afinal, não era verdade. Por que eu sou? Por que diabos eu sou um mendigo? Sem fôlego, a expressão de Ifrin refletia suas dores de cabeça. Enquanto desabava, Sylvia olhou para o lado. Um leve suspiro escapou por seus lábios indiferentes. Magos não eram insensíveis, serenos ou durões. Eram muito frágeis, quebradiços incapazes de lidar com as próprias emoções, o que os tornava nada mais que perdedores instáveis e falhos. No espírito da magia, eram fracos e instáveis. Você está realmente fora da corrida agora, Ifrin. Sylvia chamou a atenção com seu suspiro baixo. Debutante Sylvia. 25 minutos e 15 segundos. Todas as tarefas foram concluídas. Ela concluiu as tarefas em menos de meia hora. Elementos perfeitamente combinados estavam sobre sua mesa, repletos de magia. Professor. Deculem a abordou a pedido de seu professor assistente e analisou o resultado de seu desempenho. Sylvia estava um pouco nervosa. Havia também uma ponta de vergonha devido ao incidente obsceno ocorrido na última vez em que se encontraram. Sylvia. A voz de Deculem soou. Sim. Ela estava pronta para retrucar.
Não teria se candidatado àquela palestra se não fosse pela ovelha negra que a mantinha sob controle. Mas estão impecáveis. Pode ir. Em vez disso, recebeu um elogio inesperado. Os olhos de Sylvia se arregalaram. Ao mesmo tempo, sentiu o olhar penetrante de Ifrin. Olhou-a de propósito. As mãos de Ifrin tremiam enquanto ela abaixava o olhar apressadamente. Mesmo assim, não houve progresso em suas tarefas. Não precisa ficar com ciúmes. Nem precisa se importar, já que é um estágio que você nunca vai conseguir alcançar. É só continuar me olhando de baixo. Obrigado. Sylvia curvou-se para Deculém e saiu da sala de aula. Ao passar por Ifrin para se gabar, notou algo peculiar. Ifrin tremia como um cachorrinho assustado. Só então Sylvia percebeu o que estava sentindo. Emoção. A maneira como a mendiga desabou foi tão revigorante que ela não conseguiu suportar. Julie, você pode ir. Henning, você pode ir. Aaron, você pode ir. Os bruxos na sala de aula estavam diminuindo. De 150 para 100, 50, 25 e ainda assim. Ifrin havia completado apenas uma tarefa. Não havia dúvida. Ela era a última no ranking naquele momento. Sua mente já estava em branco. Mesmo assim, ela não desistiu. Com força, ela extraiu magia. O bracelete e o mana ressoaram intensamente, mas a névoa engolida não mostrou sinais de se manifestar. Toque, toque, toque. Ela tentou liberar o que restava de mana, mas seu corpo não aguentou mais. Seu nariz sangrou, fazendo com que fluidos vermelhos escuros pingassem na terra esculpida em sua mesa. Drain, você pode ir. Enquanto isso, sua voz continuou a preencher o salão. Lawton, você pode ir. Conforme as pessoas iam embora, uma a uma, suas mãos tremiam e seus joelhos ficavam dormentes. Caim, você pode ir. Ela sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Ao mesmo tempo, era uma realidade frustrante que ela não conseguia interpretar como um sonho. Doyan, você pode ir. E, finalmente, Eurógia, você pode ir. Sim. O último com ela faleceu. Ela ficou sozinha. Ela não queria desistir, mas a luta já tinha acabado antes que ela pudesse continuar. Ifrin abaixou os braços. Tocar. Ela então deixou o rosto cair sobre a mesa. Suja e com o rosto manchado de sangue, sua mente permaneceu em branco. A sala de aula inteira estava vazia. Professor-chefe, o tempo acabou. A voz do professor assistente Allen ficou confusa ao fundo. Já vou indo. Sim, então eu fico. Ela não conseguia ouvi-los conversando. Nem sabia por quê. Talvez o sangue tivesse coberto seus ouvidos. Baque, baque. Ifrin bateu na mesa com a testa, o corpo transbordando de vergonha. Culpou-se por não conseguir. Gritou vingança pelo pai. Saiu de casa e prometeu nunca mais voltar até cumprir a promessa. Agora, porém, sentia-se patética por não conseguir realizar tarefas tão simples. Ela enterrou o nariz na mesa e chorou. A única coisa que não havia desaparecido no mundo era o som do relógio. Quanto tempo passou assim? Quanto tempo ela passou sozinha? Ifrin levantou a cabeça lentamente. A sala de aula estava escura. A noite havia chegado. Eka. Ela limpou o nariz e os olhos. Havia todo tipo de sujeira grudada em seu rosto. Ela tentou limpar tudo com as mangas, mas só deixou uma mancha ainda maior em seu rosto. Ela estava uma bagunça total. Suspirar? Ela soltou um suspiro quase desesperado. A palestra já tinha acabado. Não, já tinha acabado há muito tempo. Mais importante, ela tinha estragado tudo. Seus sentimentos de dúvida e derrota estavam prestes a explodir. Seu corpo inteiro parecia pesado, tanto que ela não conseguia nem mexer as pernas direito. Quando Ifrin deu um passo para trás para retornar aos dormitórios, seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava casualmente para a plataforma. Seus lábios cobertos de areia se abriram espontaneamente. Ele ainda estava na mesa da aula.
Como de costume, olhava para ela com uma postura ereta. Ela não percebeu que ele ficou para trás. O som da voz dele inundou seus ouvidos. 5 horas e 47 minutos. Seus olhos azuis eram a única luz na escuridão, e dentro daqueles olhos, ela parecia patética e fraca. Ifrin Luna. Ainda com frio, mas com um tom completamente diferente do da noite anterior. Sua voz aquecia. Ela não conseguia mais ouvir o som do relógio. Por quanto tempo você vai me fazer esperar? Era como se o próprio tempo tivesse parado.